Para encerrarmos nossa aula, ainda falta falarmos de superfícies equipotenciais. Ao pé da letra, deve ser um conjunto, certo? De pontos com o mesmo potencial elétrico. Ou seja, você lembra que o potencial elétrico fica determinado por essa equação. Q sobre R, em que K é a constante eletrostática, Q é a carga que gera esse potencial elétrico e R é a distância do ponto em questão até a carga fixa, que gera esse potencial, ok? Agora eu te pergunto, será que existe mais de um ponto, além desse, com o mesmo potencial elétrico? A resposta existe sim. Todos os pontos dessa casquinha aqui, certo? Todos os pontos dessa casquinha aqui deve ser uma casca esférica, ok? De raio R. Deve possuir o mesmo potencial elétrico aqui nessa região. Eis aqui uma superfície aqui equipotencial. Uma casquinha esférica. Legal. Várias são as superfícies equipotenciais envolvendo essa carga fixa. E olha, te digo mais. Lembra daquele tal linha de força que apareceu nas aulas de campo elétrico? As linhas de força são auxiliares para a determinação do campo. Uma tangente aqui é uma linha de força, no sentido da mesma aqui, ok? Da direção e sentido aqui do campo elétrico. Agora a superfície equipotencial aqui, ela acaba sendo cortada perpendicularmente pela linha de força. Entendi. Enquanto a linha de força dá a ideia do campo elétrico, a superfície equipotencial aqui, certo? Dá a ideia do potencial elétrico naqueles pontos. Ok? É bom saber então. Olha, uma linha de força cruza perpendicularmente aqui a uma superfície equipotencial. Agora eu te digo, e se eu passear em cima de uma linha de força no mesmo sentido dela, o que será que deve acontecer com o potencial elétrico? Bom, o potencial elétrico vai mudar. O potencial elétrico no sentido da linha de força, ele vai diminuir. Se eu pegar esse ponto e chamar aqui de ponto A, então o potencial de A. E pegar esse outro ponto aqui, e chamar de B, que é o potencial de B. O que nós notamos? O potencial de A aqui deve ser maior do que o potencial de B. Então, potencial de A maior que o potencial de B. Então, algo para ser observado. Ao longo de uma linha de força, no sentido da mesma aqui, o potencial elétrico vai diminuindo, ok? Vamos dar uma limpada na figura. Vamos considerar esses dois pontos aqui, P1 e P2. Cada um com seu potencial elétrico. Potencial em 1 e potencial em 2. Você já saberia me dizer qual que é o maior? O potencial de 1
deve ser maior que o potencial de 2. Então, o potencial de 1 aqui é maior que o potencial de 2. Afinal, ao longo de uma linha de força, no sentido da mesma, aqui, ó, o potencial diminui. Aqui também, ó, na figura 2, posso ter até um campo aqui uniforme, com várias linhas aqui paralelas entre si, certo? A superfície aqui já não mais é as casquinhas esféricas, porque aqui a superfície elas são planas e paralelas. E se eu for passeando ao longo de uma linha de força no sentido da mesma, pode perceber lá, o potencial de A vai ser maior que o potencial de B, certo? O potencial de A aqui é maior que o potencial de B, que é maior que o potencial de C, é maior que o potencial de D. Ok? Agora, para fechar. E se eu abandonar uma carga teste aqui nessa região, ou mesmo aqui nessa região, para onde essa carga vai disparar espontaneamente? A resposta é: depende do sinal da carga teste. Se a carga teste for positiva, o que vai acontecer com ela? Ela vai procurar os menores potenciais. Então ela vai procurar nesse sentido, ok? No sentido aqui do potencial 2. Já se a carga teste fosse negativa, ela ia procurar espontaneamente os maiores potenciais. Então ela ia procurar o ponto 1. Aqui também, uma carga teste positiva, ela deve disparar no sentido de linha de força, procurando menores potenciais, ok? E se a carga teste fosse negativa, ela procuraria espontaneamente os maiores potenciais. É bom que você saiba, se a carga teste for positiva, espontaneamente ela procura o maior potencial. E ainda, se a carga teste for negativa, espontaneamente ela procura o menor potencial. É assim que a gente analisa o movimento espontâneo de carga elétrica numa região de campo, seja o campo devido a uma carga ou mesmo o campo devido a várias cargas aqui. O campo uniforme, como aparece nessa segunda figura, ok? Vamos treinar isso em exercícios.